Prigozhin morreu? O que se sabe e o que falta esclarecer sobre a queda do avião do líder do grupo Wagner? Com inúmeras teorias da conspiração já circulando na internet, ainda há várias perguntas sem respostas sobre o que realmente teria causado a queda da aeronave e se, de fato, Prigozhin haveria morrido. Antes de continuar, eu vou pedir que você se inscreva no canal para dar aquela força e vamos pro vídeo. Após o acidente aéreo, o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, foi dado como morto pelo governo da Rússia. Segundo os russos, ele estaria no avião que caiu na quarta-feira, dia 23, na região de Tver, ao norte de Moscou. A aeronave, uma Embraer Legacy de fabricação brasileira, fazia um voo particular de Moscou para São Petersburgo com 7 passageiros e 3 tripulantes. Espero que não tenha sido problema na aeronave brasileira, né? Autoridades dos serviços de emergência russo afirmaram que as buscas pelos corpos já foram concluídas e pessoas ligadas ao grupo paramilitar disseram que o líder do Wagner foi morto como resultado de ações de traidores da Rússia. Mas muita coisa ainda falta ser esclarecida sobre o acidente. Prigozhin realmente está morto? Você que está assistindo, você realmente acha que ele morreu? Deixe aí nos comentários o que vocês acham e o que pode ter acontecido. Continuando, Prigozhin foi dado como morto pelo governo russo. As autoridades russas inicialmente confirmaram que ele estava entre os passageiros do avião e que todas as 10 pessoas a bordo morreram. Porém, os restos mortais do líder do Wagner ainda não foram identificados, ou pelo menos até o momento o governo russo não se pronunciou sobre o assunto. Do mesmo modo, nenhuma autoridade internacional pôde verificar a informação do governo russo a respeito dos restos mortais. Caso o líder do grupo Wagner ainda esteja vivo, essa não será a primeira vez que ele foi dado como morto. Em outubro de 2019, a mídia da Rússia informou que Prigozhin estava a bordo de uma aeronave militar, a An-72, que caiu com 8 pessoas na República Democrática do Congo. Na época, a morte dele foi confirmada da mesma forma que está acontecendo agora. Mas, dias depois, informações revelaram que ele não estava no avião que caiu. Mas e agora? O que aconteceu com o avião? O jato usado no voo era um Embraer Legacy 600 que decolou às 17 horas e 59 minutos no horário local, segundo o site de rastreamento Flight Radar 24. Ele estava a pouco mais de 8.000 metros de altitude quando, do nada, parou de enviar os dados. O sinal foi perdido em uma área rural, onde não há pistas onde o jato pudesse pousar. Ainda não foi explicado o que aconteceu com o jato particular que levava o Prigozhin e as outras 9 pessoas. Em um vídeo que supostamente seria da queda, postado no Telegram, um avião aparece em chamas. A pessoa que filmou a cena diz ter ouvido 2 explosões, o que poderia sugerir que o avião foi derrubado por um míssil. Nas imagens das equipes de resgate russas, destroços em chamas são observados em um bosque. O governo russo afirmou nesta quinta-feira, dia 24, que uma investigação sobre o acidente foi instalada. O Grey Zone, vinculado ao Wagner, afirmou no Telegram que a aeronave foi, de fato, abatida pelos militares russos, mas sem fornecer nenhuma evidência. A mídia estatal russa, por sua vez, alega que a aeronave pegou fogo somente ao atingir o solo, estando no ar há menos de meia hora. Na verdade, a imprensa tradicional está perdidinha e não sabe ao certo o que diz. Ora o avião foi derrubado por um míssil e agora parece que não foi mais. Também confirmaram de início a morte do Prigozhin e agora já não tem mais certeza. Mas e o Putin? O que o Putin falou sobre o acidente do Prigozhin? Bom, o líder russo já havia chamado Prigozhin de traidor quando ele liderou no fim de junho uma rebelião dos mercenários contra o ministro da Defesa, Shoigu, tomando quartéis no sul da Rússia e iniciando uma marcha rumo a Moscou. Mas o motim foi interrompido em menos de 24 horas depois, após um acordo que previa a partida de Prigozhin para a Bielorrússia. Depois da rebelião, o Wagner deixou de lutar na guerra na Ucrânia e seus membros puderam se exilar na Bielorrússia. Prigozhin voltou a Moscou, mas seguia com uma situação indefinida em relação ao governo Putin. Nesta segunda-feira, Prigozhin tinha postado no Telegram
um vídeo em que ele aparecia na África. Foi o primeiro vídeo que ele divulgou desde que ocorreram os desentendimentos com o exército russo. Ele dizia que o Wagner estava para realizar missões de busca e reconhecimento e tornar a Rússia ainda maior em todos os continentes e a África ainda mais livre. O presidente russo, enfim, falou pela primeira vez nesta quinta-feira, dia 24, em um discurso televisionado. No discurso, Putin foi bastante cauteloso na escolha de suas palavras e não chegou a confirmar diretamente a morte de Prigozhin. Em um dos trechos, ele cita: "Se os funcionários da empresa Wagner estavam mesmo lá, e os dados preliminares indicam que sim, gostaria de dizer que essas pessoas contribuíram de forma significativa para a nossa causa comum de combate ao regime neonazista na Ucrânia." O presidente russo afirmou ainda que uma investigação preliminar sobre a queda do avião já foi iniciada e que ela será levada até o fim. Mas e o que os outros líderes internacionais disseram sobre o caso? Na Ucrânia, onde o grupo Wagner lutou na guerra, o presidente Vladimir Zelensky afirmou que o país não tem qualquer relação com o acidente. Abre aspas. "Acredito que todos sabem quem está envolvido." Fecha aspas. Afirmou Zelensky em uma acusação velada à possível responsabilidade do Kremlin. O presidente ucraniano também aproveitou do ocorrido para tirar uma ondinha e ironizar a morte do rival. Disse ele, abre aspas, "Quando pedi apoio aéreo aos parceiros, não era bem isto que eu estava pensando." Fecha aspas. Já o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não estava surpreso com a suposta morte do líder do Wagner. Abre aspas. "Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas não estou surpreso. Não há muita coisa que aconteça na Rússia que Putin não esteja por trás." Fecha aspas. Certamente, as únicas pessoas que realmente saberão o que aconteceu serão os próprios russos. E se nós, meros mortais, receberemos a versão verdadeira da história, nunca vamos descobrir. Obrigado por assistir e se você ainda não se inscreveu no canal, considere se inscrever. Abraços e até a próxima.